Bom dia, feliz sábado. Não sei para vocês, mas sábado para mim é o melhor dia da semana. Assim que começa a semana, já começa a fazer a contagem regressiva, tipo presidiário ali, fazendo risquinho na parede, aguardando o sábado chegar. Mas não é porque Deus abençoou o sábado, não é porque é o dia do repouso, não é porque a gente encontra as pessoas que a gente ama aqui na igreja, não é só por conta disso, não é só porque muitas vezes a gente vem aqui, nós trazemos os nossos amigos, a gente come uma boa comida, não é só por conta disso, mas é porque a cada sábado que passa, eu tenho a certeza de que é um sábado a menos para que nós possamos estar junto com Deus, o nosso sábado eterno, né? Vai ser um sábado diário assim para a vida inteira. E por isso eu dou graças e louvo a Deus. Agora vamos os anúncios que eu tenho que fazer. Noite Caipira, no próximo sábado, na casa do irmão Inácio, 6 horas da tarde. Eu queria fazer um convite especial antes do próximo anúncio que tenho para fazer. É um convite para que cada um de nós, guardadas as devidas proporções de cada um, de servir a Deus. Muitas pessoas, eu falo assim, inclusive por mim mesmo, a gente sempre se coloca numa posição de querer ajudar, de querer servir a Deus, mas cada um tem as suas limitações, os seus impedimentos, mas muitas vezes a gente pede, mas nem sempre a gente atende ao chamado. A gente pede, aí quando é oferecida a oportunidade, a gente já sempre acaba dando uma desculpa, e falar, não dá, tem que trabalhar até mais tarde, tem que fazer isso. Então, assim, nós somos uma igreja que temos muitos talentos, muitas pessoas que cantam, que tocam, mas, ao mesmo tempo, eu já escutei de muitos que falam assim, mas eu tenho vergonha de ir lá na frente, ou de fazer isso, ou de fazer aquilo, eu não sou digno, eu não sei como fazer, ou dar o estudo bíblico. Então, eu queria pedir para que vocês, na medida do possível, que cada um atendesse aos pedidos, aos chamados de Deus, na medida que você se coloca na mão dele, para que você possa ser guiado nos caminhos de Deus. E aproveitando essa deixa, nós vamos fazer um mutirão no próximo domingo, não amanhã, mas no próximo, às 10 da manhã, para fazer aqui dar uma geral aqui na casa de Deus, limpar, organizar, que é o lugar que a gente vem todos os sábados, louvar e engrandecer o nome de Deus. Então, é o pedido que eu gostaria de fazer. Esse próximo sábado, 10 da manhã, próximo domingo, 10 da manhã, e sábado, noite junina, na casa do irmão Inácio. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. A Nicole, por favor. Só o seguinte, só antes de fazer menção ao slide que a Nicole está projetando, em relação à noite caipira, se puderem confirmar, o Inácio e a Ana estão pedindo que se nós pudéssemos confirmar a presença, manda um texto, dá uma ligadinha para eles terem uma noção de quantas pessoas estarão lá. E não esqueça que o objetivo é missionário, não é? É levantar os recursos para a Mission Trip no Brasil no final do ano, tá bom? Em relação a isso aqui, deixa eu só mencionar, nós estamos trazendo para a igreja de Ashfield, a outra igreja, o líder de jovens da igreja da South Australian Conference, em Adelaide. Não é um rapaz muito bom, o Derek Littlewood, e ele vai estar conosco de sexta a sábado. Obviamente, sexta-noite nós temos o pequeno grupo, alguns talvez que não participam mais diretamente, estão convidados na sexta-feira à noite, se quiserem estar na outra igreja. Sábado de manhã nós temos programa na nossa igreja, óbvio, o coral vai cantar sábado que vem também. E mais à tarde, a partir de 1h30, nós não temos programa aqui. O coral vai cantar lá, vai abrir o programa lá, e eu quero convidar a igreja, se vocês quiserem se juntar à igreja de Ashfield, o Derek Littlewood, à tarde, ele vai estar fazendo uma parte mais prática em relação à vivência espiritual. E todos estão convidados para se unirem à nossa igreja aqui próxima, né? Nossa igreja irmã, para que possamos ali nos alegrar na presença de Deus, tá bom? Como estamos, podem só curvar as suas frontes e fazer uma pequena oração. Deus Pai grandioso, obrigado, Senhor, por mais uma semana. Peço ao Senhor que continue e permaneça conosco nesse sábado, venha nos abençoar, é que eu peço em nome de Jesus. Amém. Vamos seguir com louvor, teu santo nome.
Bom dia, igreja. Quem está feliz, levante a mão. E quem quer seguir a Jesus, levante a mão. Então vamos cantar todos juntos, seguindo a Jesus. O hino de número 474. Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto nunca mais. Atrás do mundo, Jesus na frente, Jesus o guia onipotente. Atrás do mundo, Jesus na frente, atrás não volto nunca mais. Depois da luta vem a coroa, a recompensa essa que é boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto nunca mais. Foi muito bom, mas pode ficar melhor. Vamos nos colocar então em pé e vamos cantar Grande Alegria, o hino de número 479. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Olhando ao redor eu vejo a dor, pessoas sofrendo sem amor, comendo miséria para não morrer, tentando na vida não sofrer. Olhando ao redor eu vejo fé de um mundo que quer mudar até, mas essa mudança nunca vai chegar, senão quando Cristo retornar. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Olhando ao redor eu vejo o fim de tudo que tem valor pra mim. Os sonhos da vida todos pelo chão, o mundo é só desolação. Olhando ao redor eu vejo o céu fechado e coberto por um véu. O brilho do mundo então se apagou, a vida de Cristo então brilhou. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Amém. Podemos nos sentar. Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar.
Tudo bom com vocês? Como que vocês passaram a semana? Bem? Bem, Tatá? Eu vou contar uma historinha para vocês que chama assim, ó. O nome da historinha é O Menino e o Pato. Vocês já escutaram essa historinha? Então, Johnny era um menininho, mais ou menos da idade da Yasmin. Ele tinha uma irmãzinha chamada Sally. E eles dois foram passar as férias na casa do vovô e da vovó. E logo que Johnny chegou, o vovô presenteou ele com um estilingue. Vocês sabem o que é um estilingue? Vocês sabem o que é isso? Sim? Não? Não? Vocês já viram isso? Eu já vi. Esse negocinho na mão de algum menino arteiro pode ser muito perigoso. Sim, machuca, né? Não é uma coisa muito boa. Para que os meninos geralmente usam isso? Para atirar pedra nas coisas. Ai, que feio, né? Isso é bom? Mas o vovô deu um para ele brincar. E ele estava tentando atirar num alvo, mas ele não estava tendo muito sucesso. E ele estava desapontado com ele mesmo. E ele voltava da mata, desapontado porque ele não conseguia atingir o alvo. E passeando pelo pátio da vovó, ele viu o ganso favorito da vovó. Ele falou assim, olha lá o ganso, o pato favorito da vovó. Eu não vou acertar. Pegou e virou tum, na cabeça do pato. E agora? O que eu vou fazer? O pato estava morto. Ele nunca tinha tido tanta pontaria e tanta sorte em toda a vida dele. E agora? Ele pensou que ninguém tinha visto. Ele foi rapidamente, pegou o pato e escondeu embaixo das lenhas. Ninguém nunca vai achar o pato aqui. Saiu e foi para dentro. Quando terminou o jantar, a vovó falou assim, Sally, você me ajuda a lavar a louça? Ela falou assim, o Johnny está louco para ajudar a lavar a louça, vovó. E ele olhou para ela. Ele falou assim, daí ela só cutucou ele e falou assim, lembra do pato? Ela tinha visto que ele matou o pato e agora ele estava nas mãos dela. E ele foi dormir com aquilo na cabeça, mal conseguia dormir, virava para um lado para o outro. E não conseguia dormir por causa do pato da vovó. Como que ele ia fazer para contar para a vovó que ele tinha tido tanta pontaria pela primeira vez e tinha matado o preferido pato da vovó? No outro dia, eles tomaram café e ele preocupado. E a Sally olhava para ele e sorria. À tarde, depois do almoço, o vovô falou assim, Johnny, o vovô falou para ele, Johnny, vamos pescar? E a Sally falou, a vovó virou para a Sally, Sally, você me ajuda com as coisas para nós prepararmos o jantar? Ela falou assim, o Johnny vai ajudar você, vovó. E eu vou pescar com o vovô, né, Johnny? Ai, e agora? Ele não aguentava mais ficar nas mãos da irmãzinha. Porque ele havia feito uma coisa errada, ele estava mentindo para a vovó e a Sally estava chantageando ele. 3 coisas ruins. Aí ele virou para a vovó e falou assim, vovó, eu tenho uma coisa para te contar. Eu matei o seu pato. E a Sally viu e está me chantageando. A vovó disse, que bom que você me contou, porque eu também vi tudo da janela. Eu estava esperando você vir me contar. Não se preocupe, meu filho, eu já lhe perdoei. Eu já lhe perdoei, porque eu sei que você fez sem querer e você está muito arrependido. Então, quando nós fazemos uma coisa errada,
Jesus, que está lá no céu, e o nosso anjo, eles já viram tudo. Só que Jesus fica muito feliz quando nós vamos para Ele, nos ajoelhamos e contamos aquilo que nós fizemos de errado. E Ele olha para nós e sorri. Não se preocupe, meu filho, eu já lhe perdoei. Como é bom nós sabermos que Jesus nos perdoa. Principalmente quando nós confessamos os nossos pecados, Ele fica muito feliz. Ele fica feliz em ser nosso amigo. Vamos orar agora e agradecer por nós termos um amigo, Jesus, que nós podemos confiar e não precisamos ter medo de contar nada que nós fazemos? Vamos orar? Querido Papai do Céu, obrigada que a gente está na igreja de Jesus e também porque a gente ama de Jesus e obrigada porque a gente gosta da igreja, da casa de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Vejam como brincam sem cuidado eles estão. Bom dia. Agora é o momento dos nossos dízimos e ofertas, que possamos devolvê-los e que sejamos gratos a Deus por tudo que Ele nos proveu durante essa semana. Irmãos, antes da Geise fazer a oração, eu queria apenas mencionar que nós alcançamos aquele valor que era a meta, né, da campanha dos microfones, graças a Deus. E o José nos passou o relatório semana passada, se eu não me engano, foi em torno de 1.300, o suficiente para que os 2 microfones sejam adquiridos. Eu acho que um até já foi, não sei se vocês me confirmam, um já foi, não é? E falta o segundo. Então, graças a Deus, agradecemos à igreja, não é, a colaboração e a participação de todos. Oremos. Senhor, meu Deus, obrigada por nos ajudar, por nos dar forças e nos prover tudo que precisamos, que esses valores eles sejam dirigidos e direcionados conforme a Tua vontade, que o Seu nome chegue para todas as pessoas e que possamos ajudar através dos nossos dízimos e ofertas. É isso que te pedimos por Jesus, amém. Ao som da música, levantemos e cantemos a olhar para a cruz.
cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, sua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Continuando agora, na sequência iniciada pelo Ministério da Mulher, a Semana de Oração, eu queria chamar a Dona Alicia, Sr. Eurípides, aqui na frente, por favor, para saber para quem que eles oraram nessa semana. Diga, Dona Alicia, para quem que vocês oraram essa semana? Bom, antes de tudo, eu gostaria de falar que eu fico tão até constrangido, porque
Tem tantas famílias aqui que eu gostaria de chamar aqui na frente. Embora eu orei por todos vocês, mas uma especialmente. Rogério e a Isa. Eu só quero que a senhora saiba que a senhora me dá o amor de mãe que eu nunca tive. Viu? Aqueles que podem se colocar em joelho para que a gente possa fazer uma oração. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela maravilhosa semana, pelas todas as bênçãos derramadas. Agradeço ao Senhor, em nome de todos, a oração por seu Eurípides e Dona Alicia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor provém por nós. Fique conosco no restante desse sábado. Ilumine o pastor André para que as palavras mencionadas por eles não sejam dele, mas sejam suas palavras através da boca do pastor. Por tudo te peço e te agradeço, não porque há nenhum mérito em nós, mas por doce, em nome do amado Jesus. Amém. Cantem comigo. Suas mãos se achava a ternura, em suas mãos repousava o perdão. O seu olhar de amor fazia qualquer pecador se arrepender. Ele levava consigo a vida, de suas vestes brotava o poder. Veio trazer a paz, curar a dor e salvar a quem o negou. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar. Fez o surdo ouvir e o mudo falar. Fez o morto se levantar. E quem aceitasse o seu favor herdaria
assumiu toda forma humana e como servo aqui caminhou, sendo Senhor do céu, da terra e mar seu, mudou-se e lá no céu, nesse momento, dilaceraram o seu coração, cravos nos pés e mãos, marcaram para sempre o amor e a redenção. Cristo Jesus, o Filho de Deus, o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar. E quem aceitasse o seu favor, herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Cristo Jesus, Filho de Deus, o mundo não quis ouvir fez o morto se levantar. E quem aceitasse o seu favor, herdaria o seu amor. Veio morrer para ser o nosso Salvador. Veio morrer para ser o nosso Salvador. Romanos capítulo 8, verso 28. Paulo diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu li certa vez a história desse homem. Ele vivia num país onde não há liberdade religiosa. E certa vez, sendo perseguido pelo fato de ser cristão, ele entrou numa mata e viu uma cavidade, uma caverna, né, na rocha. E ele entrou naquela caverna para se esconder daqueles dois que tentavam vir atrás dele para o assaltarem, para o pegarem. Ele entrou na caverna e ficou ali em silêncio, na escuridão. Ele conseguiu ouvir que os cidadãos se aproximavam. Enquanto ele estava ali absorto, né, em seus pensamentos, no medo, ele percebeu uma pequena aranha na entrada da caverna. E aquela aranha começou rapidamente a descer e a desenhar uma teia na entrada da caverna. E ele ficou ali. Por alguns segundos, alguns minutos, ele esqueceu dos dois perseguidores e começou a observar a aranha trabalhando ali, tecendo a sua teia. Daqui a pouco ele começou a imaginar, mas para que Deus fez uma aranha, né? Esqueceu da situação, para que Deus fez uma aranha, um inseto, né? Tão
E a teia ali, a aranha trabalhando. Alguns minutos depois, ele percebeu que os cidadãos se aproximavam daquela área. E mais em silêncio ainda, ele ficou quieto no canto. E ele ouviu quando os dois chegaram à porta da caverna. E disseram, eu tenho certeza que ele está por aqui. Talvez esteja aí dentro. E aí foi quando um deles observou e disse, não, aí dentro ele não está. Porque olha a teia da aranha, senão ele teria quebrado a teia da aranha. E eles voltaram e foram embora. E naquele momento, ele entendeu, pelo menos porque naquela ocasião, Deus havia colocado aquela aranha naquele lugar, para de alguma forma ser um instrumento, através do qual ele seria salvo, né, daquela situação difícil. Eu não sei, irmãos, como está a sua vida, não é? Cada um de nós temos nossos desafios, as nossas lutas, lutas materiais, lutas espirituais, lutas familiares, lutas de natureza emocional, que talvez ninguém conheça, ninguém saiba, só você. Mas lembre-se de uma coisa, que há um Deus nos céus. E que há um Deus que controla todas as coisas. Há um Deus que ainda é Deus, Ele é soberano. E de acordo com a sua palavra, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se há coisas que nós não entendemos, não tente entender tudo. Mas busque uma fé que lhe dê a capacidade de continuar confiando em Deus, apesar de tudo. Feche os seus olhos. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque a nossa vida está em Tuas mãos. Obrigado porque nesse mundo tão cheio de incertezas, de dúvidas, nós temos a confiança de que Tu estás trabalhando a cada momento em nossa vida, através das circunstâncias, para que o Teu plano, o Teu propósito se cumpra em nossa existência. Mais uma vez, nos dedicamos a Ti, entregamos a nossa vida a Ti. E pedimos que Teu Espírito, nesse momento, de forma poderosa, nos mova em Tua direção, impressione a nossa mente, ao abrirmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Bom sábado, tudo bem? Como passaram a semana? Hoje é um dia bem especial na vida da igreja, né? Começam os trabalhos da sessão geral, da conferência geral, né? Enquanto estamos aqui, a Igreja Mundial se reúne esse ano em San Antonio, no Texas, a cada 5 anos, num local diferente, para começarem os trabalhos, né, que definirão os rumos da igreja para esse próximo quinquênio. Oremos por isso. Eu lembro de uma estatística recente que eu li a respeito da igreja de forma geral. E por isso o tema de hoje é a igreja. Eu pensei muito, o que é que eu vou falar nesse último dia da série, né? Tantas coisas. E eu pensei, quem sabe, sobre a igreja. Já que essa é realmente a data onde se iniciam os trabalhos tão importantes para nós. Eu li essa estatística recente a respeito de uma igreja local. Não é a nossa. Amém? E a estatística diz o seguinte, 0,5% dos membros daquela igreja não existem. Estão lá, mas 10% não podem ser localizados. Ninguém sabe mais onde estão. 25% dos membros daquela igreja não frequentavam a igreja regularmente. 50% não contribuíam com nada, nem com a sua influência, nem com seus talentos, nem com seus recursos. 90% dos membros daquela igreja já não faziam mais o culto familiar regularmente. 95% nunca haviam experimentado a alegria de alguma forma participarem na conversão de uma pessoa. Fiquei muito feliz quando eu li a estatística e pensei, pelo menos não é aqui, não é? Mas fiquei triste por onde quer que tenha sido feita essa estatística. E quando eu li essa estatística, isso me levou a fazer uma pergunta. Por que a igreja? Por que a igreja? Para que uma igreja? Por que nós existimos como igreja? John Lennon, dos Beatles, vocês certamente devem se lembrar, uma das músicas mais famosas compostas por ele, tinha como refrão justamente um questionamento, ou talvez uma sugestão. Imagine if there is no what? Religion. Né? Imagine o mundo sem religião. E na ótica dele, o mundo seria muito melhor se não existisse a igreja, se não existisse o cristianismo. E muitos passaram desde então a questionar, realmente, para que uma igreja? Para que o cristianismo? Por que nós estamos aqui? Qual o nosso papel? Eu tenho percebido que as pessoas, de forma geral, elas estão cansadas, enfadadas da igreja, de forma geral. Porque a igreja tem se comportado, na maioria das vezes, como uma mera
propagadora da mensagem bíblica, uma mera propagadora dos ensinamentos bíblicos. E saber coisas a respeito de Deus não é suficiente. As pessoas, na realidade, embora estejam cansadas da religião de forma geral, elas têm fome de Deus. Elas têm fome de Deus, de significância, de transcendência na vida. E se nós falharmos em prover aquilo que as pessoas precisam, muito sangue terá sido então desperdiçado na cruz. Mas como conseguiremos, irmãos? Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 7,14, aqueles que trouxeram sua Bíblia. 2 Crônicas 7,14. Onde a Bíblia diz o seguinte, 2 Crônicas 7,14, talvez aqui esteja um dos caminhos para encontrarmos uma solução para esse dilema, como oferecermos aquilo que as pessoas esperam receber daquilo que se chama igreja, cristianismo. Em 2 Crônicas 7,14, a Bíblia diz, se o meu povo, diz o Senhor, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu os ouvirei e eu perdoarei o seu pecado e eu curarei, eu sararei a sua terra. Que desafio e que apelo! Se nós nos humilharmos, se orarmos, se buscarmos a face de Deus, se nos afastarmos dos nossos maus caminhos, Deus nos ouvirá, perdoará o nosso pecado. E aí nós seremos aquilo que nós devemos ser. Nós precisamos ter fome de Deus, irmãos. O Espírito Santo, ele não será derramado onde não existe fome de Deus. Deus, ele procura pelas pessoas famintas, que têm sede dele. Ter fome de Deus significa não satisfazer-se com a mesmice, sabe? Com a rotina, com o formalismo, com a mera aparência de piedade. Significa não satisfazer-se em continuar fazendo aquilo que sempre foi feito, achando que tudo está bom, porque esse é o espírito de Laodiceia. Rico sou e de nada o quê? Tenho. Esse é o espírito de Laodiceia. Tem gente que pensa, as coisas eram boas há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, aquilo que era igreja. Hoje está tudo mudado, diferente, está tudo perdido, tudo pior. Eu estou nessa igreja há 35 anos, irmãos. E eu já vi muita coisa. E eu já pensei assim também. Aliás, eu já organizei muitos programas com um título tipo Voltar às Origens, né? E depois eu começava a me perguntar o seguinte, mas que origens eu estou falando? Porque se eu estiver falando do início, talvez, do próprio movimento do Advento, não é? 1861, 63, quando a igreja foi organizada, eu não sei se é essa origem que nós devíamos voltar. Porque ali, naquele momento, aqueles que fundaram esse movimento, orientados por Deus, eles ainda comiam carne de porco, eles ainda fumavam, eram legalistas, não acreditavam ainda na justificação pela fé. A verdade de Deus, irmãos, ela é absoluta. Mas a compreensão dessa verdade, a experiência nessa verdade, a absorção dessa verdade, o entendimento dessa verdade, ele não é estático, ele é progressivo. Por isso, Deus quer que nós continuemos avançando na direção de uma compreensão plena e abrangente na vivência dessa fé. Continuemos avançando. Um dia eu me fiz uma pergunta também. Se a igreja era tão melhor quando eu era garoto, por exemplo, por que nós ainda estamos aqui? Porque Ellen White diz que quando o caráter de Deus estiver plenamente reproduzido em seu povo, ele virá reclamá-los como seu. Quando o caráter de Deus estiver impresso em nós, irmãos, de maneira tão evidente que esse é o povo. Deus virá reclamar essa igreja como sua, pertencendo a Ele. Isso significa que nós talvez nunca fomos ainda aquilo que deveríamos ser. Ainda não chegamos lá. 2 Crônicas 7,14 diz que nós precisamos ter fome de Deus. Nos humilharmos, orar, buscar a Deus, para que Ele nos transforme, avançar na vivência espiritual. Uma das lutas que nós temos travado, por exemplo, como igreja mundial, é a questão do evangelismo. O crescimento da igreja é um desafio, principalmente nas zonas urbanas.
Vocês sabem que durante 5 anos eu frequentei essas reuniões da Conferência Geral, reuniões administrativas, ouvi muitos relatórios. E os relatórios geralmente são parte central desses grandes encontros, não é? Contar as vitórias. Eles sempre me incomodaram, porém, os relatórios. Celebrar porque 1.000 pessoas se batizaram, celebrar porque 2.000 pessoas se batizaram. Lógico, a gente se alegra até por um quando se converte, mas quando eu leio a Bíblia, e eu vejo que no Pentecostes, após Pedro pregar um único sermão, 3.000 se converteram. Eu tenho pensado, irmãos, em algo. Quando será que as pessoas começarão a entrar aqui? E eu tenho entendido que entrarão, tão logo percebam que a presença de Deus está aqui e em nós, de forma inequívoca, poderosa e transformadora. As pessoas estão meio que cansadas de livros, folhetos, apenas doutrinas, religião apenas, programas especiais. Deus em nós, irmão, não tem outro caminho. É Deus em nós. Um dos problemas é que nós temos confundido a igreja como um lugar de bênçãos. A gente vem à igreja para ser abençoado. No entanto, quando eu leio a Bíblia, eu percebo que o altar na Bíblia nunca foi um lugar de bênçãos. O altar na Bíblia é lugar de sacrifícios, irmãos. Nós temos que nos aproximar do altar de Deus, não apenas para buscar coisas, mas para oferecer a nossa vida em sacrifício a Deus. E não apenas para desfrutar daquilo que Ele pode nos dar, ou daquilo que nós cremos que precisamos. E por isso a gente vê uma geração de cristãos vivendo de uma forma egocêntrica, indo à igreja para se sentir bem, como se nós fôssemos o centro da ação de Deus. Nínive foi o modelo perfeito do evangelismo, sabe? A história de Jonas, lembram Jonas no peixe? Quando eu olho para Nínive, ali é o modelo de Deus, irmãos. Uma onda de poder varreu a cidade, que até o rei se converteu. Tão poderosa foi a influência do Espírito Santo. A questão não é se Deus pode, mas se nós estamos prontos para isto, para o que Deus quer fazer em nós e por meio de nós. Jonas fugiu enquanto pôde, e foi só ali na barriga, no ventre daquele grande peixe, que ele entendeu que só por meio da entrega, Deus poderia utilizá-lo e ele poderia ser plenamente feliz. E ele se entregou ali, ele ofereceu a vida em sacrifício. Leia a oração de Jonas, no livro de Jonas, que oração linda! João Batista também entendeu qual era o plano de Deus para si. Em João capítulo 3, verso 30, quando Jesus apareceu, João anunciou diante da multidão, é necessário que ele, Jesus, cresça e que eu, o quê? Que eu diminua. Assim deve ser em nossa vida, irmãos. Que Jesus cresça em nós. Cada vez mais de Deus e menos de nós, da nossa vontade, do que eu penso, das minhas ideias, né, do meu bem-estar, da minha felicidade. Cada vez menos de nós. E cada vez mais dele. Nós temos orado para que o fogo, símbolo do Espírito Santo, caia do céu. Mas onde está o combustível para alimentar esse fogo? Nós somos esse combustível. Elias, o profeta Elias, quando orou ali no Monte Carmelo, e ele pediu para que Deus se manifestasse, antes da sua oração, ele ergueu o altar e ele ofereceu ali o sacrifício a Deus. E o fogo desceu no sacrifício sobre o altar. E hoje, irmãos, onde está a nossa oferta pessoal no altar de Deus? Na criação, Deus soprou o Espírito sobre aquele corpo inerte e deu vida ao homem. Jesus, antes de subir ao céu, soprou o Espírito Santo sobre aquele grupo de homens mortos espiritualmente, incapazes para a missão diante deles, e deu vida àquela igreja que não tinha vida, para que ela cumprisse o plano de Deus. Sem o Espírito Santo, irmãos, não há o quê? Não há vida. Eu vi a história certa vez de uma igreja que estava celebrando 100 anos de existência. Data bonita, né? 100 anos. E aí tiveram uma ideia, uma reunião, uma grande igreja, vamos pegar 99 pombas, 100 pombas na realidade, né? 99 nós soltamos no auditório. E uma fica na mão do pastor. E ele faz a oração e depois ele solta a pomba. E aí todo mundo disse, vai ficar bonito, né? Vai ficar bonito. E aí fizeram isso. 100 pombas, soltaram as 99 e o pastor segurando uma.
E começou a orar e a agradecer por aquilo que fizemos, por aquilo que já fomos, pelo nosso passado, pela nossa história, e mexia para um lado e mexia por outro. Tá, e na hora que soltou, a pomba caiu dura no chão, né? Morreu, não tinha vida. Eu não gosto de saudosismo, irmãos. O que era, o que fizemos, o que já foi. Olhemos para frente. Eu creio também, em relação à própria igreja, que o melhor ainda está por vir. Eu creio nisso. É bíblico, irmãos. Eu creio nisso. O mundo não. O mundo vai de mal a pior. Mas a ação de Deus no meio do seu povo deve ir no sentido oposto. E quando eu falo no meio do seu povo, não é esse povo visível de forma geral, mas naqueles que estão dispostos a oferecer a vida em sacrifício. A ação de Deus vai ser diametralmente oposta à ação do inimigo. Não tenha dúvida, o melhor ainda está por vir. Entenda, eu não sou contra celebrações. Vão sair dizendo que o pastor não gosta de celebrar, não é isso, né? Eu gosto de aniversário de igreja, 150 anos da igreja mundial, mas eu não me sinto confortável. Celebrar o quê, irmãos? Celebrar o fato de ainda estarmos aqui nesse mundo seria como Israel caminhando pelo deserto, né? E dizer, gente, 10 anos caminhando pelo deserto, vamos celebrar a festa, 10 anos que a gente está aqui, 20 anos, 30, não, tem que fazer um bolo especial, 30 anos no deserto, não é todo mundo, né? Mas, sabe, para mim não faz sentido. Talvez seria mais próprio chorar do que celebrar. Jesus, quando veio, ele encontrou uma tremenda resistência. Porque ele veio com uma mensagem muito simples. Gente, o reino está próximo. E o que vocês estão fazendo, a gente tem que mudar a maneira de buscar Deus. A gente tem que buscar Deus de uma forma diferente. E a espiritualidade que Jesus propôs era uma ameaça ao sistema que as pessoas haviam criado. E elas resistiram. E por isso não o aceitaram. E por isso mataram. O espírito de Laodiceia, irmãos, está tudo bom. Rico sou, de nada tenho falta. Nós devemos olhar para o passado, apenas se for para encontrarmos motivação, para continuarmos avançando cada vez mais, como os pioneiros fizeram, avançando cada vez mais na compreensão, na vivência e na experiência da verdade que Deus ia revelando a eles. Uma das figuras de linguagem mais belas que a Bíblia usa para descrever a igreja é a igreja como a noiva de Cristo. Né? Eu gosto dessa imagem. Nós somos a noiva de Cristo, no sentido figurado. E em breve, ele que é o noivo, ele voltará para buscar essa noiva, para morar para sempre com ele. Que coisa linda, irmãos. Né? E sempre que eu penso em casamento, eu penso no vestido da noiva. Tem coisa mais bonita no casamento que o vestido da noiva? Não tem, não é? Geralmente branco, é a atração do casamento. Já perceberam quanto tempo, quanta atenção e dinheiro se gasta em função do vestido da noiva? Essa semana eu estava indo ao centro, passando pela Victoria Road, e tem ali várias lojas de noivos, e uma hora parado no sinal, eu vi que vinha uma moça correndo, fazendo jogging, né, ali, mas quando ela passou na frente de uma loja de noiva, ela não resistiu, ela parou, né? Vinha correndo no embalo, parou, e ficou ali olhando para a vitrine, né? Depois lembrou, acho que tinha que continuar correndo e correu, mas já perceberam o vestido da noiva. O terno do noivo, ninguém está nem aí. Eu lembro quando eu e Ângela casamos, não é? Quando eu e Ângela casamos. Eu estudante, liso, não é? A aliança, quando eu dei a aliança para ela de noivado, eu digo, olha, não aperta muito, senão amassa, né? Ouro passou longe, né? Essa aqui já é outra, né? Quem sabe daqui a 1 ano e meio, quando fizermos 25 anos, né? Quem sabe uma outra ainda melhor, não é promessa, mas quem sabe, né? O terno, quando eu comprei o terno, comprei em 12 suaves prestações o terno, né? E pedi para ela guardar, porque eu não tinha nem onde guardar, eu morava no colégio, no internado, eu guardo, agora me promete que não vai olhar. Ela não estava nem aí para o meu terno, ela só pensava no vestido dela. O vestido da noiva é diferente, irmãos, a noiva. Agora pense comigo, o que acontece, porém, se eu falar mal da noiva? Se eu criticar a noiva? Se eu não respeitar a noiva? Se eu não cuidar da noiva? Tão bonita, tão preciosa. Já imaginou se eu... Você ama essa igreja, irmãos?
a noiva de Cristo. Você ama essa igreja? Eu amo, irmãos, eu amo essa igreja. Porque Jesus é o cabeça da igreja. E há pessoas que ainda chegam com a tola ideia e dizem o seguinte: eu amo Jesus, mas eu não quero saber da igreja, eu não amo a igreja. Como é que você vai amar a noiva? Como você vai amar a noiva sem amar ela por completo? Ele é o cabeça da igreja, ele é a cabeça da noiva. Imagina uma noiva linda e eu tiro a cabeça, não vai ficar bonito, não vai ficar. Você não pode amar Jesus e ao mesmo tempo não amar a igreja. Paulo diz em Hebreus 10, 25, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Alguns estavam parando, já não estavam mais valorizando. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Ame a noiva, ame essa igreja. Está cansado? Vem a si mesmo. Está chateado com alguém? Vem a si mesmo. A semana foi difícil? Venha. As pessoas pensam diferente de você às vezes, vem a si mesmo. Não deixemos de nos reunir, diz Paulo. Não deixemos. Eu lembro quando eu vim para a igreja. Quando eu comecei no cristianismo. Tudo o que acontecia eu estava lá. A gente tem uma expressão no Brasil que é arroz de festa. Vocês sabem o que é arroz de festa? Não? É aquela pessoa que quando tem um evento ela está lá. Em todo lugar ela está lá. Você tira uma foto, ela aparece, né? Era assim quando comecei. Lá no começo. JA, culto, pequeno grupo, koinonia, vigília. Abriu a igreja, eu estava lá dentro. Né? A porta aberta eu entrava. Eu lembro do sábado à noite. Eu fui para a igreja e eram mais ou menos 11 horas da noite. Estávamos tendo uma reunião de oração. E minha mãe me falou depois. Ela estava em casa com meu pai. Meu pai nessa época ainda vivia em casa, ainda não tinha se separado. Eu lembro que ela comentou que ele disse o seguinte, ficou furioso. Ele disse, eu não aguento mais esse garoto, vive na igreja, um sábado à noite, 11 horas da noite, que absurdo. E ela, na sua sabedoria, respondeu dizendo, antes, quando dava 1 ou 2 da manhã e você não sabia nem onde ele estava, com os amigos por aí, farreando e fazendo outras coisas, você não reclamava. Agora são 11 horas, ele está na igreja e você está reclamando. Ele ficou calado, né? Ia responder o quê? Aqui é o seu lugar, irmãos. Ame essa noiva. Ame essa igreja. Eu amo essa igreja, irmãos. Mesmo que ela seja, às vezes, debilitada, decaída, deteriorada, defeituosa, mal ajustada, doente. Eu amo. Porque Deus a ama. Em 1892, a Miss White, ela escreveu, e ela estava em Melbourne. Curioso isso aí. Ela estava em Melbourne. E ela escreveu uma carta dirigida à Associação Geral. Como hoje, estão lá reunidos. Ela estava aqui na Austrália. E ela escreveu aquela carta em dezembro de 1892, 23 de dezembro. E ela escreveu o seguinte, queridos irmãos da Associação Geral, eu testifico a meus irmãos e irmãs que a Igreja de Cristo, débil e defeituosa, como possa ser, é, no entanto, o único objeto na terra ao qual Deus dispensa o seu supremo cuidado. Que coisa linda, irmão. Nada mais importante para Deus que sua igreja e aqueles que nela estão. A igreja é assim, débil, defeituosa, às vezes mal ajustada. Mas você sabe por que ela é assim? Porque eu e você fazemos parte dela. E a igreja nunca será muito diferente, nunca será muito melhor do que aquilo que você é e do que aquilo que eu sou. No entanto, por meio do milagre de Deus em nós, irmãos, eu acredito que esta igreja, ela pode se transformar num ambiente terapêutico, repleto de perdão, de aceitação, de entendimento, repleto de amor, onde a ação de Deus seja poderosa, seja transformadora. Eu creio que, embora essas limitações, Deus pode transformar isso num ambiente terapêutico de cura, como está previsto lá em 2 Crônicas. Deus plantou sua igreja nesse mundo com esse objetivo, irmãos. Porque o mundo aí fora já é duro demais. É ou não é? O mundo é duro, irmãos. Você provavelmente já sabe disso. Eu aprendi desde cedo na vida que os critérios pelos quais o mundo olha e avalia você são critérios duríssimos. Quando eu era adolescente, eu descobri que existem 2 categorias de garotos na escola, lá no Brasil.
que os torna populares ou não? Os que sabem e os que não sabem jogar bola. E eu, infelizmente, estava na segunda categoria, e por isso estava sempre fora. Talvez por isso comecei a surfar, né? Já que não vai com a bola, quem sabe com a prancha no pé. Mas assim é o mundo aí fora, é duro, irmãos. Você é avaliado, você é valorizado pela sua aparência, por aquilo que você tem ou não tem, pelo seu desempenho, pela sua capacidade, por quão bom você é. É um mundo duro, implacável. Agora imagina que alguém vem aqui esperando ver algo diferente, um tipo de atitude diferente, um ambiente diferente. E encontra um ambiente onde, de alguma forma, nós ainda somos tentados a julgar pela aparência, por aquilo que vejo, ou julgar pela performance, quão bom a pessoa é ou não, pelo meu critério. Se aqui dentro não for muito diferente do que o mundo é lá fora, por que alguém ficaria, irmãos? Por quê? Deus pode transformar isso num ambiente, irmãos, de cura espiritual, num ambiente terapêutico, onde o poder de Deus se manifesta em nossa vida e nos transforme a cada dia, repleto de perdão, de aceitação. Por outro lado, imagine isso, pessoas entrando e sendo amadas a despeito do que são, do que tenham feito, e Deus trabalhando na vida delas, no tempo dele, na maneira dele, irresistível. Era isso que Deus tinha em mente, irmãos, quando ele fundou a sua igreja. João capítulo 17, você pode ler comigo, na oração sacerdotal, em João 17, no verso 20 e 21, Jesus orando ao Pai, a sua última oração em liberdade, antes da crucifixão. Jesus, ele orou, e orou por nós, pela noiva, pela igreja. E ele disse no verso 20, e eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Nós, ele estava orando por nós. Para que todos sejam o quê, irmãos? Um, como tu, ó Pai, o és em mim, disse Jesus, e eu em ti, como somos um, que eles também sejam um em nós. E quando isso aconteceu, o que é que Jesus conclui na oração? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe qual é a pregação mais poderosa, irmãos, que testifica da vinda de Jesus ao mundo e daquilo que ele é? É quando o mundo olhar e perceber que nós somos um entre nós e um com o Pai, como Jesus o era com o Pai. Não há pregação mais poderosa do que essa. Eu entendo que muitos problemas numa igreja surgem porque todos queremos o melhor para ela. Todos queremos. De alguma forma a gente quer ver o bem da noiva, né? Todos queremos o melhor. Temos uma boa intenção. O problema é quando individualmente nós queremos talvez impor a nossa ideia. Quando eu acho que eu sou o padrão. Imaginou chegar na igreja e dizer, o padrão sou eu. Todo mundo tem que ir, não é? Esse é que é o problema. A igreja primitiva, ela enfrentou esse problema. Eu não sei quantos já leram, mas em Atos capítulo 15 nós encontramos a primeira crise da igreja mundial. E em Atos capítulo 15 aconteceu a primeira sessão da conferência geral da igreja no mundo. Está ali Atos 15. A igreja estava enfrentando problemas. E qual era o problema? Os judeus convertidos ao cristianismo queriam impor aos gentios convertidos ao cristianismo muitas de suas tradições e costumes. Eles tinham uma lista imensa de regras que eles queriam impor. E aí tiveram que se reunir. E todo mundo falou, e Pedro fala, e o outro fala, e tudo mais. Até que Tiago, o irmão mais velho de Jesus, que era aparentemente o líder da igreja, ele se levanta. E ele diz, irmãos, vamos simplificar, senão nós vamos nos dividir. Vamos resumir a 3 coisas. Vamos pedir que os gentios se abstenham da prostituição, da carne sufocada aos ídolos e do sangue. Vamos encontrar um caminho para vivermos em unidade. Se tentarmos, não vamos chegar a lugar nenhum. Hoje é interessante porque quando a igreja se reúne mundialmente, não sei quantos já foram, mas é engraçado você ver a igreja mundial reunida. Você vê as similaridades e você percebe também as diferenças. Eu já sou pastor há um bom tempo, irmãos. E ao longo do meu ministério, é interessante como eu já percebi, como cada igreja, cada região, tem a sua maneira própria de enxergar o que é ou não ser cristão. E o seu próprio código de ética, o seu próprio código de regras, a cultura local. Eu já fui pastor, por exemplo, de igrejas onde às vezes dizia, olha, mulher não pode usar calça comprida de jeito nenhum.
E aí, num culto de oração, quarta-feira, eu lembro de uma irmã que chegou para mim e disse, pastor, eu sou enfermeira. Eu trabalho o dia inteiro, eu subo em maca, não sei o quê, eu tenho que estar de calça no trabalho. E eu não tenho tempo de sair do hospital, ir em casa e voltar. Ou eu vou para a igreja assim, ou eu não vou. Que dilema. Que dilema. Outras não podem esmalte na unha. Minha mãe um dia me ligou, revoltada. Porque entrou na igreja, ela era diaconisa, né? E o pastor estava lá olhando e disse, irmão, esmalte na unha não pode. E ela foi removida da função dela, né? Porque estava com um pouco de... E ela me ligou e disse, mãe, calma, né? Calma, né? Algumas igrejas não podem refrigerantes, soft drink. Algumas só não podem se for a tal da Coca-Cola. Eu fui pastor de 3 igrejas. E numa delas as pessoas tomavam refrigerante. E na época eu tomava refrigerante. Eu lembro que fui para um aniversário de outra igreja. E eu tinha acabado de chegar, eu não sabia qual era a cultura local. E eu estava ali sentado, uma fila, todo mundo. Serviram um bolo, eu estava com um bolo. Deram um copo vazio, todo mundo com um copo na mão. E daqui a pouco vem alguém servindo ali um Guaraná, né? E vem servindo um Guaraná, bem geladinho, calor. E eu estava ali com um copo, esperando minha vez. Quando já ia colocando, aí alguém gritou lá de dentro, não, que o pastor não toma refrigerante. Aí eu puxei o copo, né? Puxei o copo, eu disse, irmã, tem suco? Aí não tinha suco, aí foram lá. Encontraram um suco de caixinha com tanto conservante e coisa que eu acho que era melhor ter tomado o tal do... Mas é a cultura local. Aí eu entendi. Aqui, na visão deles, eu não posso nem tocar em soft drink, porque é assim que eles enxergam. Na outra, a cultura local. Algumas olham, talvez, a ir ao cinema como sendo um pecado mortal. Em algumas igrejas, se você for a um estádio de futebol, você vai ser crucificado. Não importa o jogo. Outras, cabelo comprido para os homens. Outros, cabelo curto para as mulheres. Calça jeans, violão, percussão. E a lista vai. Preste atenção na coisa, irmãos. A leitura da Bíblia é a mesma. Mas as conclusões são afetadas pelo nosso background, pela nossa visão de mundo, pela nossa experiência pessoal, pela nossa igreja de origem. N coisas afetam a nossa visão, a maneira como lemos. Assim, cada um de nós tem uma opinião diferente. E não temos como evitar. Mas nunca devemos tentar impor aos outros. Esse foi o problema em Atos capítulo 15. O primeiro concílio geral da Conferência Mundial da Igreja em Jerusalém. Nós temos que nos apegar, irmãos, às 28 doutrinas fundamentais da igreja. E nada mais. Eu vou repetir. Nós temos que nos apegar às 28 doutrinas fundamentais da Bíblia e nada mais. Isso é inegociável. O resto, muitas das vezes, está impregnado com o elemento humano e o diabo se aproveita para semear a discórdia e a desunião no meio do professo povo de Deus. Mateus capítulo 16, Jesus disse a Pedro, Pedro, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu gosto desse texto sobre a igreja, por algumas razões. Em primeiro lugar, porque Jesus diz que ele tem uma igreja. Ele diz assim, a minha igreja. Ele diz, a minha igreja, eu edificarei a minha igreja. A igreja pertence a ele, a noiva pertence ao noivo. A igreja não é invenção humana, irmãos, não foi criada pela mente humana. Ele é o cabeça da igreja. Em segundo lugar, Satanás nada pode contra a igreja de Deus. Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não, irmãos. O diabo luta, resiste, mas a igreja vencerá. Nós não somos triunfalistas, mas Deus já determinou um futuro glorioso para a sua igreja. O mundo tem inúmeras corporações gigantescas, né? Hoje muitas delas ligadas à tecnologia, Google, Apple e outras mais. Mas nenhuma corporação mundial, não importa quão grande seja, está destinada ao sucesso eterno, irmãos. Apenas a igreja. Só há um único empreendimento nesse mundo que nunca vai fracassar, a igreja de Jesus. Porque ele é o cabeça, ele a sustenta. João viu no Apocalipse o final de tudo, da história desse mundo. E ele viu também em relação à igreja quem serão os vencedores. Apocalipse 12, 17. Ele diz que ali os vencedores, aquele restante, não é?
São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? A fé em Jesus. Esse será o grupo, irmãos, vencedor, pertencente à igreja de Deus. É muito mais do que pertencer a um grupo religioso, a uma denominação, ou se adequar a um código de conduta. Pertencer a esse grupo é amar Jesus, é viver por Ele, é viver com Ele. É sentir prazer na obediência à lei de Deus, aos mandamentos de Deus. Sentir alegria na comunhão com Deus. É isso que significa. Ao mesmo tempo, devemos nos abster de qualquer forma de vaidade, de orgulho e de arrogância, irmãos. Embora saibamos que a igreja está destinada à vitória, não devemos jamais sentir o menor tipo de vaidade ou de orgulho. Porque Deus tem uma igreja, irmãos, espalhada por esse mundo, que vai muito além dessas 4 paredes. Não se enganem. A maioria dos que serão salvos ainda estão lá fora. Mas virá o momento em que eles virão. Apocalipse 18 revela isso. O alto clamor, o derramamento do Espírito. E esses muitos que ainda não vieram não porque não estejam prontos para vir, mas porque nós ainda não estamos prontos para recebê-los. Isso é que é o pior. Que desafio, irmãos, que desafio. Muitos olham para o Apocalipse como um livro de terror e destruição. Mas, no entanto, eu olho para ele e eu vejo que nele se revela o final da história da igreja de Deus nesse mundo, irmãos. Que final tremendo. Pequeno povo, mas que se chama pelo seu nome. E por isso Deus nunca o desamparará, nunca. E Apocalipse 21, verso 9, João termina as suas visões sobre a história do povo de Deus ao longo da existência desse mundo. E ele diz no capítulo 21, verso 9, e veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher, a noiva do Cordeiro. E levou-me em espírito de João a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. A visão da noiva, irmãos, encontrando-se com o noivo. É o final da história. Dentro de Jerusalém, uma multidão que escolheu viver por Cristo, viver para Cristo. E eu quero nessa manhã convidar você a amar esta noiva, a sacrificar-se por ela, a fazer parte desta comunhão da igreja, muito mais do que apenas fisicamente. Mas que essa seja a razão maior da sua vida. Viver para um dia estar lá e encontrar-se com o noivo. E uma eternidade inteira ao seu lado. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Ao som dos instrumentos, vamos nos colocar em pé e vamos entoar o hino Digno é o Senhor. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou o seu amor, a graça recebi, pela cruz dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor,
Querido Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença conosco durante essa manhã. A alegria de nos reunirmos para louvar o Teu nome. E ao nos despedirmos agora, que o Teu Espírito permaneça em nosso coração, que possamos desfrutar de uma tarde ainda em Tua companhia, que Tuas bênçãos nos acompanhem. E que, acima de tudo, Pai, possamos sempre sentir a alegria, o privilégio, a gratidão por fazermos parte do Teu povo, de estarmos aqui com humildade. E que isso nos leve a cada vez oferecermos tudo o que somos e temos como sacrifício no Teu altar. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor.